Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma biografia de Ramanujacharya. Shri Ramanujacharya nasceu. Os devotos de Deus são como o sol, eles aparecem e desaparecem, eles nem nascem nem morrem. Shri Ramanujacharya apareceu em 1017 DC, perto de Madras, sul da Índia, numa família de eruditos védicos. Os devotos de Deus dizem que ele era uma encarnação de Lakshmana, o irmão do Deus Supremo. A palavra Ramanuja significa seguidor de Rama. Ele recebeu esse nome porque Lakshmana sempre segue e serve o seu irmão, o Senhor Ramachandra. O menino de espantosa inteligência Ramanuja rapidamente aprendeu sânscrito, lógica e os Vedas. Foi iniciado por um mestre espiritual e se casou com a idade de 16 anos. Ramanuja estudou com o mestre espiritual impersonalista Jadava Prakasha a fim de dominar a filosofia impersonalista e derrotá-la. Quando o brilhante Ramanuja continuamente ficava refutando seus argumentos impersonalistas, Jadava Prakasha tentou assassiná-lo. Poxa, parabéns, que belo mestre, hein? Também fazer o quê, né? Pessoas contaminadas são assim mesmo, né, Bimala? Um impersonalista cheio de desejos. Sem obter sucesso nesse plano, Jadava Prakasha expulsou Ramanuja do templo. Antes de sair, Ramanuja derrotou completamente a teoria de seu mestre da unidade e não de extinção. Ramanuja explicou: enquanto certa unidade pode ser vista no interrelacionamento de todas as coisas, ainda assim tudo dentro do universo tem a sua própria realidade distinta. Pérolas ensartadas num fio compartilham da unidade. Coletivamente elas formam um todo orgânico, um colar. Mesmo assim, cada pérola individual tem suas próprias qualidades singulares. Enquanto espírito, matéria e Deus podem ser vistos como um só todo orgânico, cada qual tem suas qualidades singulares. Portanto, o princípio de unidade absoluta de Shankara não pôde se sustentar. Em vez disso, o princípio da unidade caracterizada por diferentes qualidades deve ser aceito. Algum tempo depois, Jadava Prakasha encontrou Kuresh, um estudante de Ramanuja que tinha memória fotográfica. Peraí, deixa eu tomar água. Citando escrituras autorizadas, a melhor prova védica, Kuresh o convenceu de que Brahman tem forma transcendental e qualidades advindas da realidade final máxima, a suprema verdade absoluta conhecida como o Senhor Narayana, que é outro nome de Deus, né? Ramanuja aceitava qualquer um como seu discípulo, independente de casta. Usando o método de purificação Pancha Sanskara, transformava pessoas comuns em sacerdotes brahmanas. Estabeleceu que a posição de um devoto de Deus ultrapassa todas as limitações e considerações sociais. Identificando-se como um servo, Ramanuja ensinou a adoração aos devotos de Deus. Diversas vezes, sacerdotes brahmanas invejosos tentaram envenenar Ramanuja. Para ensinar desapego a um discípulo, Ramanuja ensinou a seguinte demonstração. Falou para o discípulo criar confusão entre os renunciados sannyasis, trocando as roupas deles num balneário. Quando os renunciados sannyasis, que eram grandes eruditos, começaram a usar as roupas uns dos outros, iniciou-se uma grande discussão. O discípulo podia ver claramente que os renunciantes estavam apegados a um pouco de pano. Então Ramanuja enviou o discípulo para a casa de seu discípulo casado, Dhanurdasa. Ramanuja ocupou Dhanurdasa no templo a fim de assegurar que este não estaria em casa. Seguindo a ordem de Ramanuja, o discípulo começou a roubar algumas joias da esposa casta de Dhanurdasa, que estava dormindo. Depois que o discípulo pegou os ornamentos de um lado do corpo dela, de repente ela se virou. O assustado discípulo fugiu pela janela. Porém, esperou do lado de fora para testemunhar a reação de Dhanurdasa.
Ao retornar para a casa da Nordassa, em conversa, ouviu de sua esposa: "Estou preocupada que o templo esteja precisando de dinheiro", disse sua esposa. "O que a faz pensar assim?", indagou da Nordassa. É porque enquanto eu dormia, um dos devotos do templo veio aqui pela janela e começou a roubar as joias do meu corpo. Para ir tão longe assim, penso que esses pobres santos devem estar desesperadamente necessitados de dinheiro. E o que fizeste enquanto ele roubava tuas joias? Eu me virei, mas ele fugiu pela janela. Por que fizeste isso? Disse da Nordassa. Eu não quis espantá-lo. Só me virei para que ele pudesse pegar as joias do outro lado do meu corpo também. E da Nordassa repreendeu a sua esposa. Se não fosses tão afetada pelo falso ego, terias dado todas as suas joias a ele. Agora o que vamos fazer? Nós falhamos miseravelmente. E a esposa dele lamentava: Tens razão. Foi só o meu orgulho que me impediu de entregar tudo. Como jamais haveremos de fazer algum avanço? Vendo tudo isso, o discípulo de Ramanuja ficou espantado ante a humildade e rendição destes devotos casados. Ramanuja explicou o significado desses dois devotos, as roupas dos renunciados sannyasis e as joias da esposa. Os renunciados sannyasis eram tão apegados a uns poucos trapos de pano esfarrapado que brigaram por causa disso. Porém, os devotos casados eram tão desapegados que até as joias valiosas, se fossem necessárias ao serviço do Senhor Krishna... Peraí, eu errei alguma coisa aqui. Porém, os devotos casados eram desapegados, até de joias valiosas, se fossem necessárias ao serviço do Senhor Krishna. É um ponto final, é verdade. Você fica me apressando, já sou ruim de serviço. Ramanujacharya fundou a sucessão discipular, que é uma das 4 sucessões discipulares: Brahma, Shri, Kumara e Rudra. Então ele é uma das 4 sucessões discipulares principais dos devotos de Deus. Esta sucessão discipular propala a filosofia Vedanta do monismo qualificado. Os devotos de Deus da Gaudiya e os devotos de Deus da Shri Vaishnavismo compartilham de muitos ensinamentos e práticas. Os devotos de Deus da Gaudiya pegaram de Ramanuja a sua explicação de Deus e o verbatim da Diva. O princípio de Deus é como um fogo ardente, enquanto a alma vivente é como uma fagulha, uma pequena parte de Deus. É daqui que vem, Bimala. Nós somos as fagulhinhas e Deus é a fogueira. Nós, fagulhinhas, nunca seremos a fogueira, ou seja, nunca seremos Deus. Não tem essa bobagem de eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. Ambas aceitam 3 classes de almas: as eternamente liberadas, as eternamente condicionadas e as libertas pela devoção e pelas regras e regulações. Ramanuja ensinava a servir a Deus na morada eterna Vaikunta com temor e reverência no humor de servo e senhor. Os devotos de Deus da Gaudiya ensinam o serviço prático e amoroso ao Deus Supremo Radha Madhava dentro dos bosques de Vrindavana. Ramanujacharya escreveu muitos comentários famosos sobre os Upanishads, Puranas e o Bhagavad Gita. Shri Bhāsya, seu comentário sobre o Vedanta, apresenta um formidável desafio aos comentários impersonalistas de Shankaracharya. Até hoje em dia, a sucessão discipular Shri Vaishnava de Ramanuja continua a manter as tradições de adoração ao Deus Supremo Krishna no altar e da filosofia sistematizada pelo fundador. Seu túmulo sagrado Samadhi fica em Sri Ranga. Ramanujacharya, 1017 a 1137, foi o principal mestre na sucessão discipular da Shri Sampradaya, uma das 4 linhas principais de mestres e discípulos que são devotos de Deus. Seu comentário do Vedanta Sutra, Shri Bhāsya, estabelece a qualificada doutrina conhecida como não-dualismo. Forte proponente da filosofia do personalismo, ele ensinou que, embora o Senhor Supremo Krishna e as almas individuais sejam qualitativamente unos, ainda assim há uma diferença entre eles, porque o Deus Supremo Krishna é infinito e nós, as entidades vivas, somos infinitesimais.
Srila Ramanujacharya viajou extensivamente ao longo da Índia, ensinando o personalismo e derrotando os proponentes da filosofia monística. Fundou 74 templos de devotos de Deus. Aceitou como seus discípulos 700 monges renunciados sannyasis, 12.000 estudantes celibatários brahmacharis e milhares de devotos casados, inclusive os reis e proprietários de abastadas terras. Infelizmente, fim, né? E agora só resta glorificar essa encarnação de Deus. Shri Lakshmana Ki Jai, Ramanujacharya Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia.